O São Paulo contratou 4 novos jogadores na última janela de transferências entre julho e setembro. Esses atletas têm tido poucas oportunidades de atuar, especialmente se consideradas as partidas em que Zubeldia utilizou seus titulares. O primeiro a chegar foi o volante Marcos Antônio, logo após a grave lesão de Alisson no meio do ano, com o São Paulo vencendo uma disputa com o Flamengo pelo jogador. Depois foram contratados o zagueiro Juan para a vaga de Diego Costa, vendido ao Krasnodar da Rússia, o lateral esquerdo Jamal e o volante Santiago Longo, ambos para posições vistas como carentes no elenco. Juntos, eles somam 720 minutos em campo, mais de 92% desse tempo nas partidas em que Zubeldia escalou time mistos ou reservas para poupar seus titulares. Desses reforços mais recentes, o único que participou de partidas prioritárias do São Paulo foi Marcos Antônio. Ele atua por 6 minutos contra o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final da Libertadores e por mais 51 minutos contra o Fluminense no Brasileirão. Ele também começou jogando contra o Atlético Goianiense, Vitória, Cruzeiro e Internacional, jogos em que a escalação teve a maioria de reservas. O duelo contra o Cruzeiro, que procedeu à partida da última quarta contra o Botafogo, foi o único em que os 4 entraram em campo. Juan, Marcos Antônio e Longo foram titulares. Jamal participou de parte do segundo tempo. O São Paulo conseguiu liberar Rodrigo Nestor e Sabino, que foram suspensos por terem se envolvido em brigas após a vitória do Palmeiras por 2-1 sobre o São Paulo em clássico no Allianz Parque pelo Brasileirão. Em comunicado, o STJD informou que chegou a um acordo para a transação disciplinar com a equipe. Ao todo, o São Paulo teve que pagar 200 mil em multas ao tribunal. Os valores foram proporcionais às punições que tinham sido aplicadas à dupla São Paulina, o zagueiro Sabino e o volante Rodrigo Nestor, na confusão ocorrida após o choque rei. Zé Rafael e Nestor trocaram agressões enquanto Sabino deu um soco em Fernando Galopo, historiador e funcionário do Palmeiras. O São Paulo teve que pagar 75 mil pelos 3 jogos de gancho a cumprir por Rodrigo Nestor. Já pelo zagueiro Sabino, o São Paulo pagou 125 mil pelos 5 jogos de gancho a cumprir. Com o pagamento das multas, todos os jogadores estão livres de punição e podem atuar normalmente no Brasileirão. Sem acelerar processos, a Comissão Técnica do São Paulo prevê a volta de Ferreirinha para a partida contra o Cuiabá no dia 5 de outubro, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão. Recuperado de lesão que ele sofreu no clássico contra o Palmeiras no dia 18 de agosto, o atacante, desde o início da semana, já integra os treinos com o restante do elenco, mas ainda está atrás dos demais jogadores em relação à parte física. Por conta do tamanho do jogo, havia uma pequena possibilidade de Ferreirinha ser levado ao banco de reservas na última quarta para atuar por 10 ou 15 minutos contra o Botafogo pela Libertadores, mas a comissão preferiu respeitar todos os protocolos e não acelerar a volta do jogador aos gramados. Por isso, a tendência é de que Ferreirinha ainda não participe da rodada desse fim de semana contra o Corinthians em Brasília, no Mané Garrincha. Sem Ferreirinha, o São Paulo disputou 9 partidas com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 37% de aproveitamento. Foram apenas 7 gols anotados no período e outros 8 sofridos. A passagem de Rames Rodrigues pelo São Paulo ainda gera alguns questionamentos em parte da torcida, que tinha dificuldade em entender
porque o jogador brilhava com a seleção colombiana e, por outro lado, mal recebeu oportunidades no São Paulo. Em entrevista ao Um Assado para de Duda Garbi no YouTube, Muricy Ramalho, coordenador de futebol de São Paulo, apontou a falta de intensidade como a grande culpada por Rames não ter tido uma sequência no clube e revelou que disse isso na cara do colombiano durante um café da manhã, que contava ainda com a presença do técnico Dorival, hoje o técnico da seleção e antigo comandante do São Paulo. Cada um vê de uma maneira. Eu sou um cara muito direto com as pessoas. Um dia, em um café da manhã, estava o Dorival e o Rames. Peguei os dois, fiz o meio de campo. O Dorival falava sobre o futebol intenso e eu disse com o Rames na minha frente. O Rames nunca foi intenso na vida dele. Não adiantava falar em intensidade. Não adiantava cobrar essa intensidade que vocês querem, esquece. Com o Carpini e o Zubeldia foi igual. O Rames treinava todo dia, não enchia o saco de ninguém. Baita profissional. Esse foi o problema. Ninguém hoje quer jogador assim, só quem quer é a seleção colombiana. Lá ele arrebenta. Disse Muricy. O coordenador do São Paulo ainda ressaltou que o colombiano deu azar uma vez que chegou ao clube no momento de arrancada da equipe na Copa do Brasil. A gente precisava de um 10, todo mundo falava sobre isso. O Rames atuava nos espaços, foi falado para o técnico, mas quando ele chegou, o time começou a jogar. Eliminamos o Palmeiras, o Corinthians e fomos campeões contra o Flamengo. Como vai tirar os caras? Ele deu azar. Finalizou Muricy.